Bom, a gente vai começar, né, a apresentação, o encontro 1 desse livro, que eu considero muito, muito importante, né, especialmente para nós, para as pessoas que são do movimento de biodança. A gente pode dizer que a teoria que traz esse livro, ela é bastante fundamental para o entendimento da própria biodança, né? Então, a motivação para trabalhar esse tema, além de ser uma motivação em termos de conhecimento, né, é também para a gente poder estabelecer pontes com a teoria de biodança, como todos os percursos que eu faço, né? Os percursos que eu faço sempre tem essa busca de estabelecer um diálogo entre o livro, né, o autor daquele livro, e o pensamento de Rolando Toro. Claro que isso está filtrado, ele passa por dentro de mim, né, como pessoa que está fazendo essas relações, e muitas vezes também passa por relações que eu faço pessoais, né, que tem a ver com a minha vivência como estudiosa, como pessoa que estuda o fenômeno humano, né, e que tem uma leitura que está muito baseada dentro do princípio biocêntrico de Rolando Toro, mas também que tem uma visão bastante arquetípica, porque eu estudo muito Jung, né, e todos os autores junguianos. Então, a minha leitura sempre passa por aí, pela dimensão simbólica, arquetípica, e também pela dimensão biocêntrica dos processos vivenciais, né? Então, já pensando nisso, eu gostaria de trazer algo que não está escrito no livro, mas que imediatamente me traz a dimensão simbólica até mesmo do nome do livro, né? E eu acho que não é por acaso, né, essa questão da árvore do conhecimento, né? Claro que a gente vai essa teoria que traz o livro, ela está baseada muito no princípio da biologia, é uma leitura biológica, evolucionista, né? Mas ela vai também estar muito relacionada a uma dimensão simbólica, porque se a gente trouxer a questão da árvore do conhecimento, a gente vai ver primeiro, a árvore como símbolo evolutivo, né? Como símbolo de algo que vem das raízes e estabelece os seus galhos, né? Então, vem do chão e vai para o céu, e a gente pode perceber, muitas vezes, a evolução das espécies, a evolução da vida no planeta é representada por uma árvore, né? A questão da a filogênese, ela é muitas vezes representada como uma árvore onde a gente está na pontinha de um dos galhos, né? Nossa espécie, e nós mesmos como indivíduos, dentro do próprio modelo teórico, a gente vê essa representação. Quando a gente fala de potencial genético, a gente está falando que esse potencial genético em nível ontogenético, ou seja, em nível de como eu me constituo como uma pessoa singular, está radicado sobre a evolução da vida, né? A filogênese. Então, aí a gente tem uma representação. Mas, como eu gosto muito de símbolos, também eu acho que vale a gente pensar um pouco, né, sobre a questão da árvore do conhecimento, né? Porque também aqui a gente tem uma referência ao Jardim do Éden, né? Onde o grande pecado, né, era comer o fruto da árvore do conhecimento, o conhecimento aqui do bem e do mal, né? Então, também a gente vai poder brincar um pouco com essa dimensão simbólica, né? Imaginando que ela também tem algo a nos falar, né? Porque quando eu vejo esse mito, eu vejo o quanto conhecimento, conhecer, né, é justamente algo muito impactante e muito
desafiante para o ser humano, né? E eu acho que esse livro ele vai tratar justamente disso. Como que a gente pode conhecer o conhecimento, né? Então, não basta ter a capacidade de conhecer para conhecer o conhecimento. Talvez essa seja uma das grandes questões que a humanidade tem que confrontar, porque é muito difícil definir o que seja um ser humano. Então, eu parto do princípio que eu posso conhecer o outro, né? Conhecer o mundo, mas esse olhar do conhecimento é pouco feito em direção a mim mesmo. Então, a gente vai ver os dois autores, eles fazem parte da intelectualidade chilena dos anos 60, são dois biólogos, né? E que fazem parte de uma equipe multidisciplinar que vai repensar, né, o conhecimento a partir das suas origens biológicas. E eles trazem uma proposta muito diferente, né, uma proposta que vai romper com vários paradigmas científicos da época deles e até de hoje ainda. Né? Então, eu acho que a questão básica que eles vão trazer, né, como ponto de princípio, a questão da neutralidade científica, né, o que significa isso, o racionalismo, a neutralidade científica, como ponto de partida para conhecer o mundo, e eles vão questionar justamente como a ciência vai construir o conhecimento a partir de uma visão de neutralidade. Então, o livro vai se construir muito sobre isso. E daí a gente vai, como eu disse, eles fazem parte assim de uma equipe grande, né? E daí o prefácio, né? É do Rolf Benck, e ele normalmente eu não trato dos prefácios muito longamente, mas esse prefácio é um prefácio muito contundente, porque eles são 3 capítulos só de prefácio, né? E eu acho que ele prepara a gente para compreender melhor o livro. Então, no caso desse livro específico, a gente vai ter várias lâminas falando sobre o prefácio, justamente como uma preparação para a compreensão do texto. Então, a questão fundamental, e eu acho que para a biodança, né, para quem conhece a teoria de biodança, é até estranha essa colocação, né, porque eu acho que para quem estuda, conhece a teoria de biodança, é quase óbvio que existe uma base biológica para o aprendizado, né? Mas quando a gente vai ver disciplinas que têm uma maior um componente maior de separação entre o que é mente, o que é corpo, o que é biológico, o que é espiritual, né? Que são componentes de um pensamento bastante enraizado na nossa história, né? Esse valor da racionalidade, o valor do espiritual, né? Em detrimento de uma visão orgânica. Talvez essa questão seja uma questão surpreendente. Então, essa é uma pergunta que vai gerar todo a reflexão e a pesquisa de Maturana e Varela, né? Quais são as bases biológicas do aprendizado? O ser humano, ele vem ao mundo para conhecer, para aprender, né? Existe uma estrutura base para o aprendizado. Essa estrutura base do aprendizado, ela é exclusiva humana ou ela existe em todos os seres? Né? Se a gente pensar na questão do instinto, a questão do instinto é algo fechado, né? Ou seja, um aprendizado, algo que não necessita, um conhecimento que já vem previamente, ele precisa de algo para se constituir ou ele já vem pronto? Né?
Então, essas questões vão ser questões que vão nos levar a uma viagem durante o livro, né? Então, quando a gente vai pensar em bases biológicas para o aprendizado, né? Daí vem a questão do que é um ser humano, né? Então, porque atualmente, né? Bom, esse livro é bem antigo, não é atual, né? Mas ele é muito atual no seu conteúdo. A gente vai ver que os pensadores lá dos anos 70, 80, eles já vislumbravam a crise que a gente está passando agora, né? A crise civilizatória que a gente passa hoje, ela já estava sendo percebida nessa época, né? E os cientistas já falavam sobre isso, os pensadores já falavam sobre isso, né? Então, quem é esse ser humano, né, que se relaciona com o meio de uma forma que provoca a destruição de si mesmo e do meio, né? Então, a gente pode ver também a questão de quais são o que faz com que nós, humanos, tenhamos esse comportamento, né? Esse comportamento tão destrutivo. Será que a gente já nasce assim, destrutivo, ou isso se forma dentro da nossa estrutura por algum motivo na relação com o meio, na relação da gente com a gente mesmo? Então, são perguntas que a gente se faz, mas que as respostas não são óbvias, né? E eu acho que é uma grande busca que o livro nos traz é responder, né, quem somos nós e como nós nos tornamos o que somos. Então, a gente pode talvez pensar que a crise civilizatória que a gente vive hoje é uma crise por ignorância de quem somos, né? Então, é como que o aprendizado ele é visto muitas vezes de uma forma mecânica, na forma de uma acumulação quase que bancária, né, do conhecimento, onde um professor vai depositar o seu conhecimento na cabeça dos alunos, né? E isso não nos ajuda a nos colocar, né, na qualidade de quem pode construir a própria existência e o próprio mundo. Então, o que Maturana e Varela vão buscar é justamente uma explicação da base como se constitui a vida e o conhecimento na vida e o aprendizado, né, para entender como se forma também esse ser humano e como ampliar a possibilidade do humano ser humano, né? Porque é como que a nossa humanidade não basta ter um código genético humano, é necessário a gente se transformar em humano. E para isso a gente tem que entender o que nos transforma em humano. Então, com base nesse conhecimento, né, do que nos torna humanos, o que nos constitui como pessoa, a gente pode construir uma nova sociedade, né? Porque aí a gente pode cultivar os valores, cultivar as características que nos trazem a humanidade. E daí é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? É, mas qual a educação para que a gente possa trazer esses valores de vida, né? É uma educação que vai para diante, vai ter metodologias novas formas de ver, ou é uma educação que volta para uma forma mais tradicional, mas não tradicional recente, uma forma ancestral de relação com a vida. E essa questão é uma questão que pode parecer boba, mas ela é uma questão bastante profunda, né? Porque nos parece que lá na nossa ancestralidade mais antiga, mais primeira,
a gente tem uma sabedoria que foi perdida e oprimida por uma visão mais mecânica, racionalista das coisas. Então, talvez a gente tenha que voltar para poder ir adiante. Talvez a gente tenha que revalorizar algo que ficou perdido para poder fazer um novo caminho para frente. Então, existe uma predisposição em nós de aprender, mas é na relação que a gente faz com o meio é que vai ocorrer o aprendizado. Então, aqui a gente está falando de algo, né, que na teoria de Rolando Toro é muito presente, que é a vivência, né? O aprendizado, ele é fruto do que a gente vivencia. E como o aprendizado nos constitui, então é na vivência que a gente se descobre também. E nos descobrindo, a gente transforma o meio que nos transforma. Bom, a gente vive hoje numa sociedade muito polarizada, né? E entender melhor essa polarização talvez fosse fundamental, né? Para a gente poder entender onde a gente está e como a gente aprende e como a gente se desumaniza a partir desse aprendizado polarizado. Né? E a polarização ela tem a ver com pertencer e não pertencer. Então, quando a gente nutre a polarização dentro de uma cultura, a gente está dizendo assim, esse grupo ao qual eu pertenço a esse grupo, e o que eu não, as pessoas que não pertencem a esse grupo, né, são diferentes, elas não, é como se o direito à vida, o direito de ser, estivesse relacionado aos grupos aos quais eu pertenço. E tudo que não tem a ver com o que eu pertenço perde a qualidade humana. Então, as polarizações têm muito a ver com o pertencer e o não pertencer. E a gente está falando aqui de uma necessidade humana muito profunda, né? Que é o pertencimento. Então, nessa sociedade, que é uma sociedade, uma cultura que está no seu extremo dissociativo, se tornou difícil a gente sentir que pertence à humanidade, né? Como uma totalidade cooperativa que cria o mundo. Né? E a gente vai criando pequenos mundos que vão se opondo uns aos outros, como manipulação dessa necessidade de pertencer. Essa manipulação da necessidade de pertencer, ela nos afasta cada vez mais de um mundo sustentável, né? De um mundo onde a gente pode construir junto coisas bonitas, né? Pode transformar juntos a sociedade. Por que é tão difícil a gente entender a gente mesmo? Né? Porque a gente faz parte do fenômeno que a gente estuda. Isso, para uma ciência mecanicista, é muito complicado. Né? Então, como eu posso entender um fenômeno do qual eu faço parte? E como que eu posso falar desse fenômeno? Né? A, a, a palavra, a fala, a escrita, ela tem condições de abarcar a totalidade do fenômeno humano? As palavras são suficientes para abarcar essa dimensão do humano? É possível que a consciência possa estudar a si mesmo?
Então, os pressupostos para estudo da biologia, né, ele tem duas questões que são importantes quando a gente vai estudar um ser vivo, né? É entender a organização, que é a relação entre os componentes, né, desse ser, e a visão de unidade. Então, a gente pode ter isso desde do estudo de um indivíduo, né? Todas as relações que existem dentro de um componente, tanto químicas como orgânicas, desse indivíduo, né? E o que torna ele uma unidade, né? Até um ecossistema, né? Até a própria Gaia a gente pode entender assim, né? Então, qual é a relação entre todos os componentes dentro do nosso planeta, e qual a estrutura que faz com que isso, que Gaia se torne uma unidade, um ser vivo. E a gente pode ver isso em todas as dimensões da manifestação da vida. Só que quando a gente pega esses dois pressupostos e olha para si mesmo, e se coloca como parte do fenômeno, a gente consegue ver quem somos, conseguimos ter a consciência de quem somos. Então, dois fenômenos são extremamente humanos, né? E são uma base biológica da nossa espécie, né? É a nossa necessidade de participar, de pertencer, de cooperar, né? E a nossa necessidade de transformar. Então, aqui a gente tem dois fenômenos que são características da nossa espécie, né? E que esse olhar que a gente pode fazer sobre nós mesmos pode resgatar. Então, quando a gente consegue superar, né, as polarizações, e gerar uma convivência que se baseia na criatividade, na amorosidade, aí a gente consegue uma vivência profunda da nossa humanidade. Só que para isso é interessante também a gente entender, né? Para a gente conseguir entender como construir esse conhecimento a partir de estar inserido dentro daquilo que eu quero conhecer, né? É importante a gente entender como tradicionalmente se faz uma pesquisa e se constrói o conhecimento. Então, aqui a gente ainda está por isso que eu disse que o prefácio é bem longo e a gente ainda está no prefácio, né? Mas eu acho que é importante isso que ele traz, porque são reflexões que depois vão se desenvolver durante o livro, né? Então, ele traz essa questão da pesquisa tradicional, onde um observador está lá no topo daquela pirâmide, né? Esse observador ele está regido por um mito de neutralidade, né? Então, ele observa um fenômeno. Aqui a gente está vendo, no caso do conhecimento, a gente está vendo um fenômeno que tem a ver com um organismo vivo, que pode ser um ser humano, pode ser uma bactéria, pode ser um macaquinho, e ele tenta estudar esse organismo vivo. Então, o pressuposto de quando estuda o organismo vivo é que esse organismo vivo tem que se adaptar ao ambiente. Então, se ele está adequado, se ele tem adequação, ele consegue se adaptar ao ambiente. Olha que interessante essa visão, né? Então, o observador ele está neutro, ele está olhando, mas ele não interfere. O ambiente ele
é drástico e ele incide sobre o organismo. Ele não muda, mas as mudanças dele não são ocasionadas pelo organismo, mas o organismo tem que se adaptar, né? Tem que ter competência para se adaptar a esse ambiente, ok? Então, isso dentro de uma visão tradicional, né? Então, algumas coisas que a gente pode ver dessa forma, né? O observador compreende a dinâmica do ambiente ao qual o organismo está submetido. A dinâmica do ambiente independe do ser vivo. A dinâmica do ser vivo depende das condições ambientais às quais tenta conhecer para reagir a ela de forma adaptativa. O observador verifica se a forma é adequada. Então, vocês veem esse observador como um Deus neutro lá, que ele está tão alto, né? Onde ele olha essa situação, observando se o organismo tem uma forma adequada de se adaptar ao meio. Então, vocês veem aqui que é um conceito onde o organismo ele é um ser, né, que a sua função é se adaptar, né, para sobreviver. Né? Então, adaptação, competência para se adaptar para conseguir sobreviver. Né? Essa é a questão. A gente está colocando aqui dentro do estudo dos organismos vivos. Então, se a gente pensar nisso, né, e nós como organismos vivos, olha a potência disso que está sendo dito aqui, né? Então, você não consegue mudar o ambiente ele é mais forte que tu, né? E existe uma possibilidade de um outro ser humano olhar essa situação sem que esse olhar interfira. Mas acho que a questão principal de a gente ver aqui, será mesmo que esse observador não interfere? A gente vai ver dentro dos fenômenos da física quântica, né? Não é citado isso num livro, nesse momento, ao menos, né? Mas eu acho que é bem interessante a gente ver que mesmo no nível subatômico, o observador vai interferir na observação, né? Na forma como as partículas se mostram. Então, se a gente pensar isso enquanto fenômeno humano, né, é um mito, né? A gente está trabalhando sobre um mito, o mito da neutralidade, o mito de que o observador não vai interferir. Né? E, na realidade, ele interfere. Quando a gente pensa que isso em qualquer situação o observador vai interferir, quando a gente está pensando em pesquisa sobre a questão do ser humano, todos os fatores que influenciam o ser humano, e uma pesquisa que vai se relativa a como o ser humano conhece o mundo e como ele constitui o mundo e qual sua influência na constituição desse mundo, existe qualquer possibilidade de tu estar distante observando, mesmo que tu conseguisse ficar distante observando, as tuas conclusões vão passar pela tua vivência de socialização, a tua vivência em relação a ti mesmo, e isso vai interferir nos resultados. Então, a gente não consegue olhar de fora, se a gente vai pensar no campo cognitivo. Sempre vai ter uma influência da nossa vivência, dos conceitos que nos formam. Então, não tem como ter neutralidade nesse sentido. Então, daí existe outra proposta, né? Que é a proposta de um conhecimento que se constrói não sobre uma observação externa e distante, né?
não sobre uma observação hierárquica, onde eu, como pesquisador, vou olhar a realidade sem interferir nela, com a capacidade de dissecá-la e compreendê-la, né? Mas eu vou olhar de dentro da própria situação, de dentro, como participante, né? Então, isso vai fazer com que a base seja a vivência, né? A experiência vivida. E isso vai fazendo com que se dilua, né, as dissociações que a gente conhece historicamente como dissociações entre corpo e alma. Porque aqui é um assumir, né, que a minha percepção é uma percepção que vem através dos meus órgãos de sentido, e isso é formador e forma. Então, somos seres sociais de linguagem, que se produz a partir de uma coordenação consensual que permite a comunicação, que gera a cooperação mútua. As dimensões vão do individual chegando a toda a humanidade. Então, a importância da linguagem como um ponto de integração e não de dissociação, um ponto de comunicação, de cooperação. E daí, então, para a gente finalizar essa questão do prefácio, né, o autor ele vai nos convidar para essa tabela, que depois vocês podem olhar melhor no livro, né, onde o observador já não olha mais lá em cima, no ápice de uma pirâmide, onde ele não influencia, mas ele está no centro do furacão. Ele está vivenciando aquilo que aquilo que ele quer observar, ele observa a partir de dentro, né? E isso envolve toda a organização dele como ser vivo, a sua percepção, a sua linguagem, a sua inteligência, as suas relações em nível de socialização e a sua relação com o espaço onde ele vive. Isso faz com que gere tanto uma questão de como proceder nesse espaço e ao mesmo tempo, vai gerando os conceitos a respeito desse espaço, né? Então, isso vai incidir em vários campos, né? Que, tanto na questão da socialização, o que ele chama de cibernética de segunda ordem, que é essa vivência do sistema a partir de estar dentro do sistema, né? De um sistema vivo, de um sistema que eu quero conhecer, ao mesmo tempo que eu conheço, eu produzo o próprio ambiente que eu quero conhecer. Então, isso vai influenciar nas ciências sociais, na reflexão filosófica. Então, digamos, um quadro que a gente vai abrir ele super aberto nesse momento, mas eu acho que vocês podem retomar lá no livro e olhar ele mais de perto, tá? Porque acho que aqui tem vários conceitos, várias coisas que a gente pode refletir a partir desse quadro. Vocês veem que ele tem vários itens, tá? Mas é importante que vocês se vejam aí dentro, no centro desse quadro, ao contrário do que a gente via antes, que era um observador neutro que não interfere e se distancia daquilo que se quer conhecer. Então, vamos entrar agora no livro em si, né? E que começa com essa figura do Bosch, né? O Bosch é um
pintor medieval, né, da Holanda, e ele pintou esse quadro de Cristo, né, da coroação de Cristo em 1495. Assim, só citando Bosch, assim, eu acho ele um cara genial, né, dentro da pintura, porque ele tem uma expressão que, para mim, ele foi uma das grandes influências que vai chegar no surrealismo mais para o início do século XX, né? Então, a expressão que o Bosch tem nas pinturas e os detalhes das pinturas é fascinante, fascinante. Depois, claro, a gente não vai entrar nisso agora, né? Mas eu aconselho que vocês possam conhecer melhor esse pintor, porque é maravilhosa a produção dele. Mas ele pega esse quadro, né, para falar um pouco da relação, né, do conhecimento, das tentações, né, dentro do conhecer. Então, ele fala assim que tem no centro do quadro esse Cristo que ele olha para quem olha a tela, né? Olha para o espectador e diz assim, olha, tem que ter paciência, né? É como um olhar de, tipo assim, dizendo, tem que ter muita paciência, né? Então, ele vai colocar, né, no início desse capítulo, ele traz esse personagem em foco, né? Que é um personagem que ele está agarrado ao manto de Cristo, né? Como se ele estivesse puxando para baixo. Né? Então, o Maturana ele vai falar que esse personagem ele tem a ver com aquela pessoa que tem certezas, né? Certezas, ou seja, aquela pessoa que tem sempre a razão, né? Ela acredita no que ela pensa e não quer o diálogo, não quer, tem certezas absolutas, né? E daí, o que ele coloca? Que isso é um lugar de muita solidão, né? Quando a gente tem certezas absolutas e não quer refletir, não quer aceitar a opinião do outro, né? No caso, a gente volta lá para a coisa do prefácio, as questões das polarizações, a gente entra num lugar de não troca e de não crescimento, né? Um lugar de muita solidão. Então, o que a gente pode pensar é que a forma como a gente percebe o mundo, né, depende de fatores internos e externos. Então, se eu trago a minha percepção do mundo como uma certeza, como algo que não modifica, né, é como que eu deixo de perceber, né, as possibilidades que outras visões podem me trazer. Então, sobre essa questão da certeza, né, de que eu tenho a certeza de que eu tenho razão, de que a forma como eu vejo o mundo é a correta, dentro do livro a gente vai ver várias experiências, né, que o Maturana e o Varela trazem para a gente refletir a respeito do quão é precária a nossa percepção do mundo, né? Então, o quanto a gente depende também desse diálogo com o outro, dessa relação com o outro, para constituir uma percepção do que seja o mundo, do que seja nós mesmos. Né? Então, ele traz eu peguei uma das experiências para a gente fazer aqui, tá? Porque eu achei que não dava para a gente ver cada uma delas por uma questão de tempo, né? Depois vocês podem ir lá no livro, e eu trouxe ela em vídeo, tá? Então, eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação para mostrar um vídeo para vocês, onde tem essa experiência, onde ele consegue demonstrar, né, que a nossa percepção, ela é falha, né? Então, que muitas vezes o que a gente diz que é verdade é uma forma de perceber,
né? É um lado de uma totalidade, né? Então, um pouquinho. Deixa eu passar. Eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo de escola, tá, pessoal? Mas ele explica bem legal. Eu vou pedir para vocês fazerem a experiência que ele pede, tá bom? Então, deixa eu só habilitar aqui com som. É um negócio que ele está falando assim para uma feira de ciências, tá, pessoal? Então, é bem primário, mas eu achei bem fácil de entender, porque ele traz essa experiência no livro. Então, ele vai pedir uma coisa para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Então, só um pouquinho. Ok. Espero que não entre nenhum comercial, tá? Porque é do YouTube, vamos lá. Hoje eu vou mostrar uma experiência de biologia. E essa aqui é uma experiência bem picareta, que você pode fazer na feira de ciências, quando você deixou para a ultimíssima hora e tem que apresentar o trabalho no dia seguinte, não tem o que fazer. Porque nessa experiência você vai precisar só de uma pessoa, uma parede e um X. A experiência é essa aqui. Você que está me assistindo do outro lado, coloque o vídeo no formato de mais ou menos um palmo, pode ser um pouquinho maior, mas não coloque em tela cheia e se você estiver assistindo no celular, não vai dar certo. O vídeo tem que estar mais ou menos com uns 15 ou 20 centímetros. E aí, você tampa o seu olho direito, ou seja, o seu olho que está daquele lado. E eu não estou tirando sarro de você, porque a primeira vez que eu fiz essa experiência eu tampei o olho errado. Então, tampa o olho direito, o olho que está daquele lado, chegue bem perto do monitor com o nariz aqui no meio e vá se distanciando do monitor bem devagar. Eu disse bem devagar, focando o olho naquele X ali. Vai chegar um ponto em que você vai se distanciar e a minha cabeça vai desaparecer. Eu não estou brincando, isso vai acontecer de verdade. Então tenha paciência, faça algumas vezes, fechar o olho direito, o olho que fica daquele lado, eu apontei esse olho aqui porque... fecha o olho que fica desse lado, coloca o nariz no meio da tela, vai se distanciando, focando o olho lá, uma hora a minha cabeça vai desaparecer. Se você já chegou nesse ponto de realizar essa façanha maravilhosa, tá na hora de incrementar um pouquinho a experiência. Eu vou pegar essa régua aqui, deixe no ponto em que você não tá vendo a minha cabeça e vou passar a régua. Você vai perceber que a régua vai aparecer e a minha cabeça não. E eu vou fazer a experiência desse vídeo aqui sentado nesse lugar, porque você pode ir treinando enquanto eu vou falando. Bom, essa experiência não é exatamente uma ilusão de ótica. Essa experiência ela explora uma falha que existe dentro do nosso olho. No fundo do nosso olho tem uma série de células que conseguem captar a luz. São elas que pegam a informação que é projetada no fundo do olho e mandam para o cérebro. Mas existe um lugar muito específico dentro do olho de todo ser humano que não existem essas células. Então é uma falha que existe no fundo do nosso olho. Por que a gente não vê essa falha no nosso dia a dia? Porque o outro olho compensa. Então, se você não está enxergando com o olho esquerdo, você enxerga aquela coisa com o olho direito e você nem percebe a diferença. Mas na hora que a gente tampa um olho, a gente deixa realmente de enxergar aquele ponto específico. E aí o que acontece? O cérebro tenta dar uma photoshopada na imagem e coloca o que está do lado em cima desse buraco. E aí você, em vez de enxergar nada no lugar da minha cabeça, você enxerga o fundo preto. E na hora que eu passo a régua, o seu cérebro é muito inteligente, quer dizer, eu suponho que o seu cérebro seja bastante inteligente. E conforme eu vou subindo a régua, ele vai completando a imagem de acordo com a régua. Sim, o seu cérebro inventa uma régua no lugar que existe esse buraco, essa falha dentro do seu olho. Se você tampar o olho esquerdo, que é o olho que está daquele lado, e focar o seu olhar no meu rosto, é o X que vai desaparecer. E você vai estar explorando o seu ponto cego do seu outro olho. Mas
Ok, pessoal, vou voltar lá. Assim, se vocês não conseguiram fazer a experiência, eu vou deixar o link, tá? Do coisa para vocês fazerem. É bem interessante, desaparece a cabeça mesmo, tá? Eu não conhecia essa experiência, de dá para fazer com o dedo também, etc, né? Bom, então depois vocês fazem, eu deixo o link para vocês. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, um momentinho. Ok. Então, mas por que a gente foi ver essa apresentação, né? O que ele quer mostrando essa apresentação para a gente, né? Por que ele propõe? Ele propõe mais outras experiências também, tá? Justamente para que a gente perceba que é muito difícil a gente ter razão sobre algo que a gente percebe, né? Porque o que a gente percebe não tem a ver exatamente com o que todos percebem. Cada pessoa percebe de uma forma diferente. E nisso tem fatores, vai depender de fatores vivenciais, fatores orgânicos, fatores sociais que nos levam a perceber coisas de formas diferentes. Isso significa que existe uma falha de percepção ou que o mundo é completamente diferente do que a gente percebe? Não. Né? O que acontece é que percebemos, o mundo é o que nós percebemos. Só que seria interessante a gente ter a colaboração dessa percepção de muitas pessoas percebendo para que a gente possa ter um entendimento de uma composição geral daquilo que é observado, ou seja, o mundo, ou seja, nós mesmos. Então, a participação conjunta, ela é muito importante para a formação daquilo que a gente conhece. Então, daí ele traz também uma história, né? Uma história que eu achei bem interessante, que diz assim, que é uma pessoa que está visitando um zoológico na Holanda, né? E daí tem a ala dos primatas. Então, essa pessoa vai passeando pela ala dos primatas, daí tem os gorilas, tem os chimpanzés, né? E vai indo, e lá no fundo, né, tem uma jaula onde diz assim, o primata mais perigoso. E daí a pessoa se aproxima para ver qual é o primata mais perigoso, né? E atrás de umas grades tem um espelho. Então, é muito interessante, né, a gente fazer essa reflexão. Na realidade, essa cela do primata mais perigoso é um convite à reflexão, né? Então, o conhecer é uma ação no mundo, mas ele tem que nos convidar à reflexão, né? Então, é com base na reflexão daquilo que a gente vive que a gente vai construindo a nossa ação no mundo e vai construindo o nosso conhecimento no mundo. Então, talvez nós sejamos o primata mais perigoso do mundo, justamente porque a gente age e não dá oportunidade de refletir a própria ação. Então, o nosso ponto cego é essa dificuldade de refletir a respeito das nossas próprias ações, é de conhecer o conhecer. A gente não reconhece
não valida o que a gente vivencia. Então, a gente valida muitas vezes só o que aquele pesquisador lá do triângulo, né? Aquele pesquisador neutro nos diz o que é do que é a realidade. Mas aquilo que nós vivenciamos, nós conhecemos a partir daquilo que a gente vive no aqui e agora, recheado das nossas emoções, a gente não consegue validar. E isso torna a nossa percepção um ponto cego. É como se a gente perdesse a cabeça ou perdesse o xizinho lá da experiência que a gente viu agora. Então, a proposta do livro, né, por acaso que tem ali um Ouroboros, né, um lagarto mordendo a própria cauda na capa, né? Então, é justamente que o conhecimento ele vem do fazer, né? Então, todo conhecimento é fazer, mas todo fazer é conhecer. Então, isso faz um giro, né? Um movimento, né? Que é vertiginoso. Então, enquanto a gente conhece, a gente faz. E enquanto a gente faz, a gente conhece. Como nesse quadro do Escher, né? Que ele cita no livro, onde a gente não sabe qual é a mão que está desenhando e qual é o desenho da mão. Um está fazendo o outro, como num Ouroboros, né? Como numa cobra que morde o próprio rabo. Então, a linguagem é o ponto da reflexão, né? A reflexão se faz através do diálogo que é externo, do diálogo que é interno. Agora, é super importante a gente perceber que tudo que é dito por alguém. E esse alguém, a gente volta para a questão da neutralidade, né? Para a questão daquele observador, que não pode ser neutro, né? Então, tudo que é dito passa pela experiência de quem diz, né? Passa pela vivência de quem diz, passa pelo ser humano que fala. A experiência, quando ela é compartilhada, né? Ela é compartilhada a partir da experiência de quem compartilha. Né? E isso gera uma experiência para todos os participantes. Então, o conhecimento, ele vem de uma base filogenética, ele passa por nossa experiência pessoal em relação essa da base, tanto a base filogenética como a base ontogenética, ela passa pelo meio, né? Pelo ambiente. O ambiente tanto entendido como um ambiente humano como um ambiente natural. Por que eu estou fazendo essa distinção? Né? É porque muitas vezes a gente vê o meio ambiente, o que a gente chama em biodança de ecofator, né? Como algo assim, forças da natureza, o meio ambiente como a cidade, como a floresta, mas o próprio Rolando vai colocar, né, o Rolando Toro, e vai dizer que o principal ecofator humano é o próprio humano. Então, o humano é formador do humano. E aqui a gente tem novamente o Ouroboros, né? O humano formando o próprio humano. A experiência do humano forma a experiência do humano. Então, a experiência do humano formando o humano vai dar a qualidade desse humano. Então, qual a experiência humana que estamos nos facilitando? Qual a experiência humana que estamos facilitando ao mundo e a nós mesmos? Porque é essa experiência humana que vai nos formar. Então, daí eu trago uma citação, né, que está na página 72. Cognição. Ação efetiva, uma ação que permite um ser vivo continuar sua existência em determinado meio, ao produzir aí seu mundo.
Então, uma das grandes dificuldades, né, dentro dessa questão do que é científico, então, é com base na vivência, estando no centro do furacão, que eu vou conseguir produzir ciência. Como eu posso produzir ciência sem neutralidade, né? Então, como eu posso produzir ciência se eu estou participando, se eu sou parte do experimento, né? E aí vem a palavra, né? A descrição da experiência. Essa descrição da experiência, que não é feita somente por mim, é feita por todos os participantes da experiência. Então, a ciência ela pode se constituir da descrição das várias experiências, onde existe uma similaridade entre as várias descrições. E a ciência ela se constrói através dessa similaridade, né? Várias pessoas relatando experiências semelhantes sobre o mesmo fato. Isso vai nos dando um conhecimento que é constituído pela experiência de todos.